Fala pessoal, tudo bem? Samuel Ponsoni aqui, gestor dos fundos da família Selection na XP, e vou dar um panorama para vocês sobre como foram os fundos de ações ao longo do mês de abril. Bom, abril foi um mês horroroso para ações em geral. Foi o pior mês do Ibovespa desde o auge ali da crise do Covid-19, que foi março de 2020, e o Ibovespa caiu 10,1 no mês. O cenário externo acabou contaminando bastante a bolsa local. O índice global, o MSCI ACWI, caiu 8,1% e o índice americano, o S&P 500, caiu 8,8%. O outro índice local aqui, o Small Caps, SMLL, caiu 8,4% mais ou menos. Olhando o Ibovespa com um pouco mais de detalhe, das cerca de 90 ações da carteira do índice, 85% apresentaram queda no mês. E as perdas foram mais fortes, concentradas ali no setor financeiro. Banco Inter, B3, Itaú, Santander são exemplos de empresas que caíram e prejudicaram bastante o índice. E o setor de commodities também sofreu, principalmente ali com o lockdown da China, né, que prejudicou os mercados como um todo. Exemplos de papéis que caíram bastante, prejudicaram o índice aqui, foram o CSN, os Minas, Klabin e Vale. Os gestores de fundos de ações de estratégia long only, aqueles que ficam comprados, quase que 100% comprados, na média ficaram acima do índice esse mês. Na verdade, eles caíram menos do que o índice, né? Após muitos índices de derrotas consecutivas para o Ibovespa. Mas no acumulado de 12 meses, essa diferença ainda favorece o índice Ibovespa. Ela diminuiu, né? Os gestores estão perdendo menos para o índice, estão ali 5 a 6% atrás do índice, mas já estiveram piores. A mediana de retornos dos fundos long only, de ações que a gente acompanha, ficou em mais ou menos 8,7 negativo no mês, de uma cesta de mais ou menos 300 fundos que a gente acompanha aqui. A nossa seleção de fundos de estratégia long bias, o Selection Long Bias, caiu 3,5 no mês. Ele conseguiu, os gestores nos quais a gente investe conseguiram defender bastante a performance, com destaque grande para o Trust Long Bias, que subiu 1,46% no mês. Ele tinha uma carteira bem mais defensiva e os hedges, né, as proteções dele, acabaram funcionando bastante. Fora isso, o Távola Absoluto, que veio sofrendo bastante nos últimos 12 meses, este mês especificamente, conseguiu também preservar muito mais a queda, caiu 1% contra aí os mais de 10 do índice. O Selection Ações, a nossa cesta de long onlys, caiu 10,9%, 10,88%, e os que menos sofreram no mês foram o XP Investor Ibovespa, o Azequest Ações e um fundo chamado iTrend All Star Brasil. Todos eles têm uma característica em comum. Eles são a nossa parcela mais líquida da carteira, que ela é mais colada no Ibovespa. Então, no final das contas, esses fundos que têm ali um mandato um pouco mais colado no Ibovespa, olhando o Ibovespa, foram os que menos sofreram. Por outro lado, os gestores a gente tem bastante convicção, casas como Dínamo, Bogari, Atmos, sofreram bastante, tá? Pegando uma cola aqui, o fundo da Dynamo caiu em torno de 3,7 no mês. Caiu bastante, sofreu com Natura, por exemplo, que é a maior posição deles. O fundo da Atmos caiu quase 14%, além de sofrer com as ações do Brasil. Eles têm um pedacinho da carteira de ações internacionais lá fora, mais concentradas no setor de tecnologia, isso prejudicou a carteira. E o Bogari caiu 14,2%. Também sofreu com diversos papéis ali. Então, os gestores em que temos mais convicção acabaram sofrendo mais e acabaram puxando a carteira aqui nossa, né, do Selection Ações, para baixo. São casas excelentes, de primeiríssima linha, mas no curto prazo estão sofrendo pra caramba. E o Selection Ações Novos Gestores, aquele nosso veículo de aposta em novos gestores, ficou mais ou menos igual ao índice Bovespa, caiu 10,1 no mês. E o destaque aí para os fundos que menos sofreram são os fundos Frontier Long Bias, Encore Long Bias. O Frontier caiu 4,4, o Encore caiu 5,2, e o Encore Ações. Nós temos o combo de Encore aqui, um pouco da posição no Encore Long Bias e um pouco no Encore Ações. Os dois acabaram preservando bastante aí a queda ao longo do mês. Por fim, falando aqui de ações globais, o Selection Ações Globais cedeu 7,59 no mês, mais um mês aí difícil pra caramba. O destaque para a performance dos fundos que menos caíram foram o Morgan Stanley Global Brands, caiu 3,2, o Wellington European Equity, focado mais em Europa, caiu 3,89, e o Wellington Ventura, que é outra estratégia, outra equipe de gestão, que caiu 7,6. É isso, pessoal. Poxa, fico à disposição aqui para tirar eventuais dúvidas de vocês. Vocês podem me procurar no Instagram, por exemplo. Eu estou lá como @samuel.ponsoni. A nossa área comercial da Asset está 200% à disposição para tirar dúvidas,
para ouvir sugestões, críticas, mandem para a gente. E eu faço aqui um pouco do merchan também do Outliers, podcast em que a gente traz vários gestores para explicar a filosofia de investimentos, processo, falar de cenário, falar de carteira. Se vocês não conhecem, procurem no YouTube da XP ou nos agregadores de podcast, que semanalmente a gente está com novos episódios lá para trazer mais informação para vocês. Então é isso, vejo vocês no mês que vem. Forte abraço.